Olá, meu querido, seja bem-vindo a mais uma aula de física, tudo bem com você? Como é que estão as coisas do lado daí? Do lado de cá, graças a Deus, está tudo bem, espero que vocês também estejam. E hoje nós vamos falar sobre trabalho e energia, essa matéria linda aqui que já está aparecendo do lado para vocês. Bom, hoje a gente vai fazer nesse formatinho, eu vou ficar aqui no cantinho da tela, slide aqui na lateral e vamos que vamos, tá bom? Então, trabalho e energia, essa é a nossa primeira aula, então eu vou partir dos princípios iniciais, partir da base, né? O que é trabalho, o que é energia e assim por diante. Então, quando a gente fala em trabalho, em física, nós estamos falando de trabalho de uma força, tá? E o que seria o trabalho de uma força? Bom, primeiro você tem que saber o que é força. Força é o agente físico capaz de deformar ou acelerar o corpo sobre o qual atua. Então, você viu isso comigo lá em dinâmica, né? Então, a força ela pode ou deformar o corpo ou acelerar esse corpo em qual ela está atuando. Beleza. Então, olha só. Tracei uma linha e coloquei uma caixa em cima dessa linha, tá? Lógico que nessa caixa aí, meio esverdeada, né? Na verdade, eu coloquei uma caixa ali em cima e estou aplicando uma força, tá bom? Pronto. Então, desloquei essa caixa. Então, apliquei a força. Em vez de deformar o corpo, eu acabei acelerando esse corpo de maneira que eu desloquei esse corpo. Essa relação é bem importante, tá? Então preste bem atenção nesses princípios básicos. Então, o trabalho de uma força é definido como uma grandeza escalar, então não é vetorial. Muita gente acha que trabalho de uma força é uma grandeza vetorial. Não é. Trabalho de uma força é uma grandeza escalar, beleza? E ela corresponde ao produto da força pelo deslocamento. O que é produto em matemática mesmo? Produto é multiplicação. Então é basicamente o produto, a multiplicação entre a força e o deslocamento. Desde que a força e o deslocamento tenham a mesma direção e sentido. Preste atenção. A força e o deslocamento tem que ter o mesmo sentido e a mesma direção. Se liga. Olha só. Nesse caso aqui, o bloquinho se deslocou. Teve um deslocamento, né? Eu vou medir esse deslocamento. Vou pegar o valor da força, vou multiplicar por esse valor aí do deslocamento que você mediu, ou que você recebeu de dado já do exercício pronto, né? E vou achar o trabalho. Perceba que o trabalho ele é dado na letra W, né? W de work, então é a sigla americana aí, né? Eu não digo que é americana, mas é a letra em inglês, que representa o termo em inglês. Então tá aqui a fórmula. Trabalho igual a força vezes deslocamento. Então é bem simples essa fórmula, né? Não é uma fórmula difícil de se aplicar. Você já viu fórmulas em física piores do que essa. Fórmulas que tinha equação de segundo grau, coisas do tipo envolvido. Essa é só um produto entre duas grandezas físicas. Agora, olha só, uma puta exclamação na sua tela. Por quê? Por quê? Porque você precisa ter atenção às unidades de medida. Quais são as unidades de medida? Bom, no sistema internacional, nós trabalhamos com força em newtons, você já sabia disso, vimos isso em dinâmica, tá? Nós trabalhamos com deslocamento em metros, que é, por sinal, uma das medidas fundamentais da física, uma das 7 fundamentais. E trabalho vai ser medido em joule, a mesma unidade de medida que nós usamos para a energia, tá? Então, guarde essa informação. Beleza, só que existe alguns tipos de trabalho, né? Não é sempre o mesmo modelo, você tem alguns tipos. Você tem um trabalho que ele é motor, tá? O que é o trabalho motor? Vamos ler ali, ó. É quando a força e o deslocamento têm mesma direção e sentido. O trabalho é um número positivo. Então, nesse caso, o trabalho motor é quando você está deslocando o objeto para o mesmo lado que você está o empurrando. Então, você está empurrando ele para a direita e você está deslocando o corpo para a direita também. Beleza? Isso é um trabalho motor. Nesse caso, o trabalho é positivo, o trabalho é maior do que zero, trabalho positivo. O segundo tipo seria o trabalho que não é motor. Olha o que aconteceu nesse caso aqui. Você está aplicando uma força para a esquerda, certo? Peraí, deixa eu ver. É para esse sentido aqui, né? De vocês é desse sentido aqui. Para cá, você está aplicando uma força para cá, só que o bloquinho se move para cá. Para cá. Tá invertido. Então você aplica a força para cá e o bloquinho se move para cá. Perceba que a força e o deslocamento são inversos nesse caso, né? A força está para um lado e o deslocamento está para o outro. Eles têm a mesma direção, porém eles têm sentidos contrários. Nesse caso aqui, o trabalho é um trabalho resistente. Então o que é o trabalho resistente? Quando a força e o deslocamento têm mesma direção,
porém em sentidos contrários. O trabalho, então, vai ser um número negativo. Então, nesse caso, o trabalho é menor do que zero. Beleza? Então, trabalho maior do que zero, trabalho motor. Trabalho menor do que zero, trabalho resistente. É bom lembrar disso daí, porque nós vamos estar calculando o trabalho, às vezes, em um gráfico ou alguma coisa assim, e quando você encontrar a área, você precisa saber se é motor, se é resistente, e aí você vai ter sentidos também que indicam. Então é legal você lembrar essa informação. Trabalho motor é positivo, trabalho resistente é trabalho negativo. Repara que agora eu estou usando a letra tal menor do que zero. Mas trabalho não era W? Isso aqui é proposital, gente. Por que eu coloquei o tal aqui agora? Porque trabalho pode ser medido usando tanto W quanto essa letrinha grega aí, o tal. Tá bom? Depende muito do livro didático que você está usando ou do vestibular que você está fazendo. Então, eu te ensino você a calcular só com W, que W é trabalho. Aí chega numa prova, de repente aparece essa letra aí, aparece o tal. Aí você fala, e agora? O que eu vou fazer? Não se incomode. O tal é a mesma coisa que o W. Tal e W significam trabalho. Beleza? Ok. Então, vamos para um exemplo. Olha, imagina então que você tem um aluno e esse aluno empurra um armário durante um certo intervalo de tempo, deslocando por 10 metros. Sabendo que a força aplicada tem módulo de 50 newtons e foi aplicada na mesma direção em sentido, se é a mesma direção em sentido, é um trabalho motor, né? Determine o valor do trabalho realizado pela força. Então vamos lá. Então nós vamos resolver ele aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é anotar os dados que o exercício me forneceu. Deslocamento de 10 metros e força de 50 newtons. Sabendo que trabalho é igual a força vezes deslocamento, logo nós podemos definir que trabalho seria igual a 50 vezes 10, né? 50 newtons vezes o deslocamento de 10 metros. Portanto, o trabalho é de 500 joules. Nossa, professor, mas só isso? Já acabou? E já acabou. Exercício simples, prático, direto. E perceba que eu só pude aplicar direto aqui 50 vezes 10 porque a força estava em newtons e o deslocamento estava em metros, tá bom? Se essas unidades não tiverem no padrão, você não pode calcular trabalho e terminar com isso aqui em joule. Então, cuidado. Vamos para um segundo exemplo. Um aluno empurra um carro na tentativa de não permitir que ele desça uma rampa. A força de 1000 newtons aplicada pelo aluno não é suficiente, de maneira que o veículo se desloca por 300 metros. Qual o trabalho realizado pelo aluno? Então perceba que agora é um trabalho resistente, né? O carro está descendo e o moleque está tentando não deixar o carro descer. Só que não está conseguindo, então o carro está arrastando ele junto, né? Então ele está fazendo 1000 newtons contra o carro está se deslocando no sentido contrário à força dele. Qual que é o trabalho que ele está fazendo? Bom, já podemos classificar isso como um trabalho resistente, né? Ele está resistindo ao deslocamento, aí, resistindo ao movimento. Vamos ver o que está acontecendo. Os dados eram o seguinte, 1000 newtons de força, 300 metros de deslocamento. Portanto, sabemos que a força aplicada é contrária ao movimento, por isso eu vou chamar a força de negativa, ou se eu quiser eu posso chamar o W direto de negativo, falar que o trabalho é negativo, tá? Então vou calcular aqui, ó, força vezes deslocamento, 1000 vezes 300, 300 mil, e vou colocar o negativo, porque é um trabalho resistente, tá bom? Então, menos 300 mil joules. Também outro exercício bem tranquilo. Agora, continuando em trabalho de uma força, nós podemos falar agora sobre trabalho com ângulo, porque nem sempre a força e o deslocamento vão estar bonitinhos na mesma direção, vão estar retinhos um para com o outro, né? Às vezes você vai estar numa rampa, vai estar uma inclinadinha ali, então é importante nós sabermos trabalhar também com ângulo. Então imagine agora uma força constante F que forma um ângulo. Então você tem uma força constante e esta força ela está formando um ângulo, tá bom? Esse ângulo está sendo definido ali pela letra grega θ, em relação ao sentido de deslocamento D de um corpo. Então nós estamos falando de uma força que faz um ângulo em relação ao sentido de deslocamento, ou seja, se o deslocamento está aqui na horizontal, o ângulo é para com a horizontal. Se o deslocamento fosse, sei lá, vertical, o ângulo seria para com a vertical. Beleza, então aqui nós temos uma força sendo aplicada na diagonal, o ângulozinho está aqui, e aonde está o deslocamento? O deslocamento está aqui, ó, na horizontal, tá bom? Então nós vamos deslocar esse objeto na horizontal, vamos fazer este movimento aqui. Como é que fica a minha fórmula de trabalho? Olha, trabalho igual a força vezes o deslocamento, até aqui nada de novo, porém vai entrar aqui o cosseno do ângulo. Opa!
Erros de gravação, né? Gente, esse cosseno do ângulo, ele é uma ponderação. Que ponderação é essa? Quem puxa esse bloco não é a força diagonal, mas sim a componente dessa força aqui em x. Lembra de decomposição de vetores, decomposição de forças? Então, basicamente é isso. Você está decompondo essa força, pegando o valor de Fx, já que é o Fx que causa esse movimento, esse deslocamento, e você está usando ele. F cosseno do ângulo é a mesma coisa que a componente x da força F, tá? Então, a nossa fórmula fica desse jeitinho aqui. Então, nós chegamos a essa expressão. Que trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Vamos ver um exemplo de aplicação disso daqui, né? Então, o professor Felipe, em um serviço, puxa o móvel com uma força de 400 newtons que forma um ângulo de 60 graus com horizontal, deslocando o mesmo por 20 metros. Qual o trabalho realizado pela força que o professor aplicou? Então, bom, foi bem isso mesmo, né? Eu estava fazendo mudança na época, eu coloquei esse exemplo 3 já para lembrar do meu trabalho aí. Então, assim, muitas vezes você tem que ficar arrastando o caixa, ou então puxando o móvel de um lado para o outro. Quando você vai arrastar um móvel, gente, você não vai, tipo assim, no sofá, por exemplo, que é mais baixo, você não senta no chão e pega ele assim, ó, e puxa na horizontal certinho. Geralmente você fica em pé e puxa o móvel que está embaixo. Então você faz uma força aqui, ó, na diagonal, ó. Tá vendo? Você puxando o móvel. Então, se você está fazendo uma força na diagonal, você tem um ângulo. Se você tem um ângulo, você está realizando um trabalho neste modelo aqui, tá? Pegando a sua força e multiplicando pelo cosseno desse ângulo. Lembrando que quanto menos inclinado for esse ângulo, quanto menor a inclinação desse ângulo, maior vai ser a sua força em x. Então, melhor vai ser para você, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha então. Eu tinha força, tinha deslocamento e tinha um ângulo. Então, 20 metros, 400 newtons, 60 graus. Jogo direto na fórmula, tá tudo na unidade padrão, ó. Metros, newton e graus. Então, vou lá. Lembrando que graus não é unidade de medida, hein, gente? Pelo amor de Deus. 400 vezes 20 dá 8.000. Cosseno de 60 graus é meio. 8.000 vezes meio, 4.000 joules. Então, outro exercício também resolvido. Bem simplesinho, né? Deixa eu até voltar aqui, que acho que eu fui muito rápido. Tudo bem? Então, exercício tranquilo também, né? Caso você tenha dúvida, gente, não deixa de deixar nos comentários aí. Vai lá nos comentários e escreve, professor, não entendi o que aconteceu, né? Mas eu acho que nesse caso aqui é um modelo bem simples. Não acredito que vai ter muitas dúvidas nesse assunto. Atenção, 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 aluno. Se a força F for perpendicular ao deslocamento, ou seja, o ângulo formar 90 graus, ela não realiza trabalho. Nesse caso, dizemos que o trabalho é nulo. Então, fica olhando. Imagine que você está ali. Imaginar que você está carregando uma caixa nas costas. Está ali com uma caixa, pá, e está andando com essa caixa nas costas. A força que você aplica para segurar a caixa é uma força para cima. Porque o peso da caixa está para baixo, então você aplica uma força para cima, contrário à força-peso da caixa, para poder segurá-la, certo? Só que o seu deslocamento é um deslocamento horizontal. Você está se deslocando da seguinte forma. Ó. Então, você está se deslocando na horizontal. Nesse caso aqui, o trabalho realizado por você é nulo. Não existe trabalho. Você não está realizando um trabalho. Ah, professor, quer dizer que o pedreiro carregando um saco de cimento em cima da cabeça ali, ele não está realizando um trabalho? Gente, fisicamente não, pelo amor de Deus. Não vai chegar no trabalhador ali e falar assim, ah, você não está nem trabalhando, você é um vagabundo. Não, né? Pelo amor de Deus. Nesse caso, nós não temos um trabalho físico sendo realizado, tá? Mas nós consideramos isso como um esforço físico. Então, nesse caso, nós dizemos que há um esforço físico, porém não há realização de trabalho. Então, não existe a realização de trabalho, não tem um trabalho de uma força ali sendo aplicado, um trabalho físico, porém existe um esforço físico, né? A pessoa está se esforçando, existe um esforço ali no caso. Mas nós não podemos relacionar trabalho a esse caso, porque você tem um ângulo de 90 graus, força perpendicular com deslocamento. Nesse caso, trabalho resultante é igual a zero, tá bom? Trabalho resultante é igual a zero. Bom, agora nós temos um gráfico, hein? Trabalho de uma força variável. Olha que legal. Se eu tenho uma força que varia, que geralmente é o que acontece, você não puxa ou arrasta um móvel sempre com a mesma força. Ou você vai aumentando a intensidade dessa força, ou você vai diminuindo, né? Depende aí do seu nível de... Falhou a palavra.
de ânimo. Vamos colocar de ânimo. Ânimo serve, ânimo encaixa aqui. Imagina que eu tô lá empurrando, então eu já sou um professor mais gordinho, mais sedentário. Eu começo empurrando com bastante força, daqui a pouco vai caindo o pique. Eu teria uma força variável que vai diminuindo conforme o deslocamento. Agora, você chega lá, sei lá, um Léo Stronda da vida aí, né? É Léo Stronda mesmo? Acho que é o marombeiro lá, né? Fábrica dos Monstros, uma coisa assim. Bom, o Léo Stronda vai lá, começa a empurrar aquilo ali, aí o outro cara chega lá e fala, aí ele empurra, e aí vai aumentando a força, isso é uma variável de força positiva. Ele começa com uma força e começa a subir a intensidade dessa força. Então, o trabalho pode ter também uma força variável. Vamos ler o textinho. Ó, o textinho tá um pouquinho maior aqui, né? Se a força F for variável, o trabalho pode ser calculado pelo gráfico da força F em função do deslocamento. Então, se você tem uma força variável, você pode calcular através do gráfico. É isso que ele está dizendo aqui, tá bom? Ele não, né? Fui eu que escrevi isso aqui. Como o trabalho é o produto da força pelo deslocamento, o valor absoluto do trabalho será numericamente igual à área sob o gráfico. Ou seja, se você quer encontrar o trabalho, tudo que você tem que fazer é medir essa área aqui, ó, que está debaixo da linha. Tá vendo? Que aqui tem uma linha. Se eu medir a área debaixo da linha, ou seja, a área do gráfico, nós estaremos calculando o trabalho. Né? Podemos usar, então, o gráfico para forças constantes. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Vou puxar uma setinha e vou colocar que trabalho é igual a área sobre o gráfico. Nesse caso aqui era um triângulo retângulo, né? Vamos para o exemplo que aí você vai entender melhor como é que isso funciona. Então, o gráfico ao lado, cadê o gráfico? Está aqui. Traz a variação da intensidade de uma força F, que atua sobre um corpo, paralelamente à sua trajetória. Ó, perceba que é paralelo, então quer dizer que está na mesma direção, beleza? E no mesmo sentido. Em função do espaço percorrido D. Então ele fala que tem uma força em função do deslocamento. Qual o trabalho em joules realizado pela força quando o corpo vai de 2 metros para 6 metros? Então, aqui eu tenho um gráfico que vai até 10, né? Mas aqui ele está perguntando qual é o trabalho realizado pela força quando vai de 2 para 6. Gente, se fosse os 10 metros, seria muito fácil. Você só ia pegar essa área aqui, ó. Né? Qual que é a área de um triângulo retângulo? É base vezes altura dividido por 2. 40 vezes 10, 400. Divide por 2, 200. Pronto, já teria o trabalho nesse caso aqui. Mas ele quer do 2 metros para os 6 metros. Então vamos ver o que acontece. É diferente, tá? Resolução. Nós temos de dados a base do retângulo. A base do retângulo vai ser de 4 metros. Que retângulo, professor? Deixa eu mostrar a imagem para vocês aqui. Olha, quando você pega de 2 a 6 metros, você está seccionando o seu gráfico e pegando só um pedaço dele, tá vendo? Eu quero essa área aqui. Olha só, eu quero essa área aqui, tá bom? Agora, se você olhar para essa figura aqui, nós podemos separar essa área aqui em duas figuras geométricas conhecidas. A parte de baixo eu posso separar num retângulo e a parte de cima eu posso separar em um triângulo. Não é isso? Então, aqui eu estou anotando para você a base e a altura do retângulo, que é essa parte de baixo, e a altura do triângulo, que é essa parte aqui de cima. Tá bom? Ó, vamos lá então. Professor, como é que você sabe que aqui era 8 metros, aqui era 24 metros? Gente, esse gráfico aqui é um gráfico linear, né? É um gráfico linear. Então, se aqui é 10 e 40, vai ser tudo proporcional. Seria 5, 20 e assim por diante. Ou seja, a cada 1 metro que você andar, você vai estar deslocando 4 newtons em força. Cada 1 metro, 4 newtons. Professor, como que eu sei isso? Equação de primeiro grau, tá bom? Isso aqui é um gráfico de função de primeiro grau. Então eu sei que toda vez que eu andar 1, eu tenho que aumentar 4, para que seja proporcional, e quando eu chego em 10, eu tenha 40. Foi assim que eu cheguei nesses valores de 8 e 24. Beleza, vamos lá. Eu falei que a altura do triângulo é 24, mas perceba que não vai ser 24 não, né? Ó, porque vai do 8 ao 24. Então, do 8 ao 24 é um pouco menor. Então, a área do retângulo vai ser 32 joules. Vamos só relembrar aqui, ó. Base do retângulo era 4 e a altura 8. Retângulo tem área base vezes altura. Então, eu só puxei para o lado da imagem e calculei aqui, tá? Ó, área do retângulo, 4 vezes 8, 32 joules. Então, essa parte de baixo tem 32 joules. Agora, falta o triângulozinho, que é a parte de cima. Ficou 4
que é essa base aqui, base de 4, vezes 16. Vou pegar uma caneta aqui e vamos marcar isso daqui. Por que 16, professor? Porque era o seguinte, ó, você começava o triângulo no 8 e acabava no 24. Então, se você fizesse aqui, ó, 24 menos 8, você chegaria ao valor de 16. Então, esse valor de 16 seria essa altura aqui do triângulo. E a base aqui de baixo era do 2 ao 6. Então, se o retângulo tinha base 4, o triângulo aqui em cima também tinha base 4. Tá? Então, como é que você calcula a área do triângulo? 4 vezes 16, ou seja, base vezes altura, dividido por 2, porque é um triângulo retângulo, né? Isso deu, então, 32 joules. Olha só, retângulo deu 32, triângulo deu 32, portanto, podemos determinar que o trabalho vai ser equivalente a 64 joules. Beleza? Então tá aí, ó. Exercício resolvido. Agora a gente vai falar sobre trabalho de uma força-peso, tá bom? Porém, eu vou deixar esse tópico, trabalho de uma força-peso, para uma segunda aula. Esse vídeo aqui já está bem extenso, já está com 21 minutos. Então vou encerrar por aqui. Nos vemos na próxima aula. Não esquece de dar aquele like nesse vídeo, deixe seu comentário caso você tenha alguma dúvida. E se você não é inscrito nesse canal maravilhoso de aulas de física, se inscreve aí também, tá bom? Um grande abraço, fui!